Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui dando continuidade a este momento maravilhoso na presença do Senhor. Quanta coisa, quanta bênção, quanta sabedoria, quanto conhecimento o Senhor já derramou neste dia de hoje sobre cada um de nós, não é verdade? Com certeza cada um de nós pegou o seu bocadinho e você que está nos assistindo pela internet também está tendo a sua oportunidade. Eu quero de antemão trazer para a nossa congregação e aqueles que nos seguem nas redes sociais o abraço carinhoso da nossa co-irmã comunidade lá de Itajubá, em Minas Gerais, na pessoa do pastor Nenos, na pessoa do pastor Elcio e do pastor Donizete, que lá está também dando um suporte e acrescentando para aquele povo de lá. Foram 30 dias maravilhosos que eu e a minha esposa passamos lá próximo aos irmãos, e grandes coisas o Senhor fez, porque não é por nós mesmos, mas é pela ação do Espírito Santo. E nós cremos por fé que muito o Senhor está fazendo lá na região de Minas Gerais, de Itajubá, onde a congregação está se desenvolvendo. E foi uma alegria. Os irmãos se alegraram e mandaram aquele abraço carinhoso para todos vocês aqui da Tijuca. Viu, meus irmãos? E é isso. E esses 30 dias nos levaram a experiências maravilhosas com os irmãos, com os pastores, e por conta dessas experiências que nós vivemos lá, meus irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração um sentimento de uma necessidade que nós carecemos, sim, a cada instante. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar, esse sentimento que o Senhor pôs no meu coração, que eu trouxe para compartilhar com vocês nesta manhã. Portanto, não é uma palavra minha, não é, uma coisa que eu busquei, foi uma coisa que realmente eu senti e eu me encaixo justamente nessa questão. E ela se chama mudança. Mudança. Não é mudança de lugar, não é mudança de residência, não é mudança de estado, tá? Mas é uma mudança. E eu vejo como uma necessidade básica, mas essencial nas nossas vidas. E por isso eu peço aos irmãos que nos acompanhem e abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3. Palavra já confirmada, né? No amanhecer de hoje, nós vamos apenas dar continuidade. Amém, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Os irmãos, vamos orar, porque precisamos, Pai. Aqui está um vaso, Senhor, vazio, que pela sua misericórdia se apresenta para a obra que o Senhor nos tem chamado. Não sendo perfeito, Senhor, conto com a sua graça e a sua misericórdia, para que, através dos meus lábios, o Senhor venha a transmitir a todos que aqui estão e aos que acessarem, Senhor, esta mensagem pelas redes sociais, venham a ser enriquecidos, engrandecidos, acrescentados, supridos da necessidade que nós temos de mudança de vida para alcançar a vida eterna. Isso, Pai, te pedimos, já agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vejam o privilégio de um homem chamado Nicodemos. A palavra aqui diz que ele era um príncipe dos judeus, um homem culto, letrado, e era um fariseu. E por conta de um receio em função da posição dele, a palavra diz que ele foi procurar Jesus de noite. Tá? Por quê? Algo despertou no coração e na mente dele em relação às coisas que Jesus estava fazendo. E ele foi ter com Jesus. E o que eu vejo aqui? Por que eu falei privilégio de Nicodemos? Porque ele teve uma audiência particular com Jesus, onde diretamente do mestre ele recebeu o ensinamento necessário justamente para entender que é preciso haver mudança na vida de todo ser humano que almeja, reconhecendo Jesus como Senhor de suas vidas, almeja a salvação. E foi ali, como a gente diz, né,
no tete-a-tete, no cara a cara, no particular, não tinha ninguém para incomodar, era só Nicodemos e Jesus. Não tinha ninguém, era de noite, nada iria os interromper. E Jesus deu todo o recado. Por quê? Este versículo não é o que praticamente, acho que salvo uma porcentagem muito irrisória, não conhece o versículo onde João deixa registrado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que... Todo mundo sabe de qual é esse versículo. E Nicodemos foi o primeiro a recebê-lo. Ele foi o primeiro a recebê-lo. Privilégio. Então ele recebeu esse histórico aqui como, sabe, uma bênção, um presente de Deus. A partir daí, não tenho dúvida, porque nós vamos ver lá na frente o comportamento, mesmo um pouco restrito em relação à comunidade em que ele vivia, por conta da posição que ele exercia, mas um posicionamento diferente. Porque Nicodemos já passou a partir daí a defender as causas de Jesus, tanto que no sepultamento de Jesus ele estava lá presente e ajudou a José de Arimateia a sepultar Jesus, ungindo o corpo de Jesus. Ponto. Privilégio de Nicodemos. Só que nós também temos esse privilégio, porque chegou até nós. E se chegou até nós, o que traz para nós? Um compromisso, uma responsabilidade e entendermos essa necessidade. Quanta coisa nós já aprendemos aqui hoje na EBD, não é verdade? E entendemos que isso aqui é só um complemento, meus irmãos. É só um complemento. A necessidade básica, mais essencial, é de mudança nas nossas vidas. Não tem como nós permanecermos. Eu queria atentar para alguns versículos onde no ministério, ainda antes do ministério do Senhor Jesus, já havia um chamado, sendo que de maneira diferente, mas que também é muito massificado nos nossos dias de hoje, porque é necessário. Foi assim que começou, através de João Batista e de Jesus. Em Mateus capítulo 3, versículo 2 e capítulo 4, versículo 17, João Batista e Jesus pregam o arrependimento, enfatizando a proximidade do reino de Deus. Não é o que está escrito? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa era a ênfase de João Batista e de Jesus, colocando claramente que esse gesto, essa atitude, e para ver o arrependimento, nós temos a plena consciência que primeiro é preciso haver o reconhecimento. A partir do momento em que nós reconhecemos a nossa condição errada, falha diante do Senhor, a partir daí precisa ser gerado em nosso coração, através de tudo quanto nós já conhecemos, o arrependimento. Eu estava errado, preciso me consertar, me arrependo para que haja mudança na minha vida. Portanto, essa questão do arrependimento é um passo essencial para a salvação. Isso dito por João Batista, evidenciado por Jesus Cristo. Não parou aí, não parou aí. Por quê? Nós sabemos que a nossa cartilha é o livro de Atos dos Apóstolos. É onde é tratado ali todas as questões referentes ao povo de Deus, as mudanças, as transformações, as conversões. E aí nós vimos no livro de Atos, no capítulo de número 2, versículo 38, e no capítulo de número 3, versículo 19, dentro dos dois discursos de Pedro, onde ele também, usando o arrependimento, sendo dessa vez como um chamado, para que todos quantos ouçam e entendam a necessidade do arrependimento, se voltem para Deus, sejam batizados, perdoados e recebam o dom do Espírito Santo.
pacote completo. É necessário que a gente entenda esse chamado. Nós evidenciamos muito aqui, meus irmãos, e é você também que está nos ouvindo, que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Caminhar sozinhos, nós não conseguimos. A fragilidade da carne nos leva a desistir com muita facilidade. Olhamos para os lados, é problema. Olhamos para o outro, situações que nos colocam numa condição de desânimo. E se nós realmente nos deixamos desanimar pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, nós não alcançaremos este ponto necessário para a salvação das nossas almas. Eu encontrei um texto que eu achei muito interessante. Eu costumo dizer que a inteligência, ela pode ser até artificial, mas nem sempre ela é muito inteligente. Mas eu achei nesse texto aqui alguns detalhes muito interessantes, porque eu fui pesquisar e ela me disse isso sobre o arrependimento. O arrependimento bíblico não se limita a um sentimento de tristeza pelos pecados, mas envolve uma mudança de coração e de vida, com a decisão de se afastar do pecado e se aproximar de Deus. O arrependimento, é um ato de fé e reconhecimento da necessidade de Deus para a salvação. Não vi nada de errado e grifei algumas palavras. Primeiro, o arrependimento precisa ser bíblico. Ele precisa estar baseado nos ensinamentos da Escritura, naquilo que Jesus Cristo deixou ensinado para nós, através dele diretamente e, consequentemente, através dos seus discípulos, e chegou até nós. Tá? Não se limita a um sentimento de tristeza. É lógico que quando a gente percebe que estamos no erro, dá uma tristeza, realmente. Mas, se não houver, a partir desta tristeza, uma atitude, uma decisão, como diz aqui, que é a decisão de se afastar do pecado, do erro que praticamos, e se aproximar de Deus, por quê? Porque o Senhor nos dá essa liberdade. A palavra de Deus, ela não é opressora, ela não é impositiva, ela é justa, e o Senhor nos dá a liberdade de caminhar até Ele, ou seja, nos aproximarmos, ou caminharmos no sentido contrário. Detalhe, todas duas atitudes têm consequências. E aí nós precisamos pesar. Somos seres humanos, temos um grau de inteligência, e aí precisamos pesar. Se o nosso caminhar se aproximando do Senhor, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus, procurando uma mudança na nossa vida, nos leva à salvação, por que eu vou caminhar no sentido contrário? Porque eu também não sou ignorante e sei que o me afastar de Deus vai me levar à condenação eterna. O inferno é real. Não sou eu quem digo, são as Escrituras. Então, a mudança de vida, ela nos leva à salvação, se for ao encontro de Jesus, e nos leva à condenação. Porque lá no Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos diz que, se o justo cair no pecado, e no momento, e não se arrepender, e permanecer no pecado, e ele morrer, e tudo aquilo que ele fez de bom é esquecido, e ele vai morrer na condenação. Mas se o injusto, se o pecador, reconhecendo o seu erro, se arrepender, se aproximar do Senhor Jesus e passar a viver em justiça,
ele será alcançado e alcançará a salvação. O momento em que nós estivermos vivendo, seja diante do Senhor, seja afastado do Senhor, nos traz consequências e consequências sérias para a alegria e para a tristeza. Dos que ficam, né? Porque depois que partirmos, aqueles que forem para o Senhor, sentiremos alegria e estaremos alegremente na presença do Senhor. Aqueles que foram para a perdição, estarão no sofrimento eterno. E os entes queridos que ficam com a tristeza da saudade. No discurso de Pedro, em Atos 3, após a cura do coxo, percebendo a admiração do povo, chamou-lhes a atenção. Quando Pedro e João chegaram ali à porta do templo que tinha aquele coxo, que eles conversaram, todo aquele discurso, e em nome do Senhor Jesus, Pedro curou aquele coxo. O povo, quando viu o coxo curado, atentou para Pedro, atribuindo a ele aquele crédito, aquela responsabilidade. E Pedro se assustou. Por quê? Porque era um homem a serviço do Senhor. E é o que nós somos. Nós somos servos do Senhor, enviados a ministrar, a levar a mensagem de salvação, a mostrar ao mundo a mudança que o Senhor Jesus promoveu na nossa vida. E aí Pedro ficou, nas minhas palavras, desesperados. Peraí, por que vocês estão maravilhados? Não fui eu que fiz isso. Foi o Senhor Jesus, aquele que vocês condenaram, aquele que vocês trocaram por um assassino. Foi ele que ressuscitou e ele que hoje está na presença ao lado do Pai, e foi ele que operou esse milagre. Ele foi enfático a declarar isso, para que o povo entendesse que não é o homem que faz, mas sim o Senhor. Quando o Senhor falou a Nicodemos, ali no versículo 18, quando ele relatou, versículo 3, 16, 17, quando ele falou 18, ele disse assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando Pedro, no discurso dele em Atos dos Apóstolos, vamos buscar lá. Atos 3, quando chega lá no versículo 22 desse discurso, Pedro fala assim: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado de entre o povo. Vê se não foi a mesma coisa que Jesus falou para Nicodemos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o que a gente entende? Que a presença do Senhor Jesus na nossa vida, através do conhecimento que a gente recebeu da sua palavra, ela nos traz uma responsabilidade muito grande. E foi isso que eu refleti ao longo desse período que nós estávamos fora, acompanhando alguns irmãos lá na comunidade onde nós estávamos, na IBC Itajubá, em Novo Horizonte, e nós percebemos muitas coisas e compartilhamos muitas coisas. E o que o Senhor me chamou a atenção foi justamente isso: mudança. É uma necessidade básica, mas essencial.
se não houver mudança na nossa vida, e digo para vocês, essa mudança para frente, na direção do Senhor, olhando para o alto, nós, com certeza, estaremos fadados a um perigo muito grande, que é a condenação eterna ao inferno. E aí fica um alerta para você e para mim. Para você que não tem Jesus, para você que não tem Jesus, não o conheceu ou não o quer conhecer e está acomodado, acovardado em suas dificuldades, com o discurso de que eu não consigo, eu não posso, não tenho tempo, e não isso, e não aquilo, te digo em nome de Jesus que você está certíssimo. Você está certíssimo. Porque João, capítulo de número 15, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Se nós não estivermos ligados nele, não tem como nós darmos frutos e servimos apenas para ser lançado no fogo e ser queimados. Portanto, se não estamos em Jesus, o perigo é esse, queimarmos no fogo do inferno. Mas sim, eu tenho Jesus. Eu já recebi Jesus como Senhor da minha vida. Eu tenho ido aos cultos todos os domingos. Eu tenho servido na minha igreja, na minha congregação. Eu ajudo em tudo o pastor. Tá, você tem Jesus. Mas de igual modo, você está descansado num banco da igreja, lamentando dores, idade avançada, problemas na família e mais isso e mais aquilo. E aí eu me incluo. Por quê? Às vezes eu me pego dando assim umas desculpas sem graça, sem sentido, incoerente com o eu declarar que eu tenho Jesus, que eu estou na presença do Senhor Jesus. Quando não se tem Jesus, Jesus mesmo declara que é uma realidade. Porque eu declarei que quem não tem Jesus está certíssimo? Porque foi Jesus que declarou que sem Ele, ninguém pode fazer nada, não tem como caminhar. Sem Jesus não se caminha, sem Jesus não se vive, sem Jesus não se alcança a vida eterna. Mas e nós que declaramos ter Jesus? Por que que em alguns momentos nós nos vemos desanimados? Nos vemos descansados, querendo vir para a igreja só sentar aí no banco e só ouvir, e depois levantar, ir para casa e descansar em casa. No domingo que vem eu volto, sento aí de novo e ouço. Corremos risco também, porque estamos descansados, estamos acomodados no banco da igreja e queremos ficar no aconchego da nossa casa. A obra está chamando, a messe é grande. E aí, quando acontece isso com nós, que estamos usando esses problemas, seja onde ele for, para estarmos descansados, eu digo para você também, e aí serve para mim, em nome de Jesus, que nós estamos erradíssimos. Erradíssimos. Por quê? Porque nós estamos contrariando o que diz a palavra, através do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Quando Paulo declarou todas as questões dos problemas que ele tinha, mas ele declarou no final que ele podia todas as coisas em Senhor Jesus, que fortalece ele e fortalece a cada um de nós. Se eu estou na presença do Senhor, Jesus me fortalece e eu tenho condição de caminhar. Eu não devo olhar para a montanha de problemas que está à minha frente, mas eu tenho que enxergar aquele que está acima da montanha, soberano,
tremendo, cuidando de cada um de nós. Mudança de pensamento. Encerrando, meus irmãos, o que eu tenho como deixar de mensagem assim mais específica. A mudança, ela precisa ser radical, sim. Quando se trata das coisas do Senhor, eu entendo. Não cabe meio termo, porque quando a gente começa a pensar em meio termo, nós somos carnes, irmão. A nossa tendência é ficar para o lado do meio termo errado. Então ela tem que ser radical. Se afastar do pecado, se aproximar de Jesus. Essa é a mudança que precisamos ter. E essa mudança envolve pensamento, sentimento, vocabulário, comportamento, vida de uma maneira geral, para que, em assim acontecendo, a gente consiga ser realmente dignos e merecedores da graça do Senhor Jesus através do seu sacrifício. Mudança. Uma necessidade básica, mas essencial. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade. Pastor Reginaldo, por gentileza, para as considerações e ministrar a nossa ceia.